Como eu falei para vocês, a minha cara aqui vai ser comum. Infelizmente ou felizmente, espero que felizmente. Uma pergunta aqui rápida. Quem aqui investe em renda fixa? Vamos lá, levanta a mão. Eu também estou incluída aí nesse barco. Ponto importante a gente vai ter aqui a nossa próxima palestra sobre renda fixa. Renda fixa é o que o Brasil tem de melhor? Bom, tem que ficar apertando isso daqui, hein? O moderador agora vai ser o Fernando Ikeda, presidente da McFinance, outro presidente. Uma salva de palmas para o Fernando, por favor. Começo com o Marcelo Michalouat, co-CEO da RB Asset. Ele é... Palmas. Vamos lá. Aqui um tanto quanto extenso, né? É sócio fundador e co-CEO da RB Asset e acumula as funções de head das áreas de distribuição, RI, análise de crédito e consultoria imobiliária. Graduado em 94 e pós-graduado em 97 em administração de empresas pela GV. Ponto para a GV nessa. Também é mestre em relações internacionais, dos meus, com especialização em International Finance e Banking pela The Fletcher School of Law and Diplomacy, em Boston. Possui mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro. E aqui tem um highlight super importante. Esta é a segunda vez de Marcelo no Z-Summit e o segundo ano da RB Asset como patrocinadora. Isso merece palmas também, né? Vamos lá. Vamos seguir aqui com os próximos. Felizmente, esse painel está cheio de personalidades fortes e boas. O segundo é Arnaldo Curvelo, sócio da Galápagos Capital. Palmas também. Atuando desde 94 no mercado financeiro, Arnaldo atuou em tesourarias de bancos nacionais e internacionais, BCN, ABN, Cargill e Unibanco, nas mesas de moedas e juros, sempre como trader proprietário. Foi head trader de juros locais Unibanco de 2005 a 2008 e head trader de juros e moedas para mercados emergentes, também no Unibanco de 2008 a 2009. Sócio da Galápagos Capital desde 2020, é responsável pela área de gestão de patrimônio com mais de 13 bilhões sob gestão. Um número impressionante aqui, vale dizer. Vale palmas também? Vale palmas. Vamos lá. Vamos aqui passar para o terceiro. Como eu disse, a lista está extensa, ainda bem. Temos Otávio Vieira, que é Chief Investment Officer de crédito privado da EST Gestão de Patrimônio. Palmas. É gestor com 30 anos de atuação no mercado, formado em administração de empresas e MBA na Thunderbird, Arizona, Estados Unidos. Gringo. Atuou em gestões de patrimônio de renome, como GPS e Thaler, bancos e assets, bancos SAPGF, FITSES e Nets AM. Desde março 24 na EST. Aqui, mais uma vez, um highlight importante. Esta é a quarta edição consecutiva que a EST Gestão de Patrimônio é patrocinadora do Z-Summit. Muito obrigada pela confiança. Palmas! Por último, mas não menos importante, Vivian Lee, sócia e co-CEO, CEO e gestora de estratégia de crédito da IBU Investimentos. Desde 2020, trabalhou no Itaú BBA. E ela é participante da IBU desde 2020. Trabalhou no Itaú BBA entre 2007 e 2013, onde iniciou como coordenadora da área de modelagem de crédito e, posteriormente, integrou o time de análise de crédito, de 2010 a 2013. De 2002 a 2007, está aí entre o ano que eu nasci, inclusive, trabalhou na área de produtos do Banco Santander, onde participou do lançamento de novos produtos e operações estruturadas para o segmento de corporate.
Vivian iniciou sua carreira no Bank Boston em 2000 na área de crédito e mercado de capitais. É formada em administração de empresas pela GV, mais um ponto para a GV, possui pós-graduação em banking pela Fundação Dom Cabral, mestrado em finanças pelo INSPER, ponto para o INSPER, e certificado CFA e CGA. Essa é a terceira vez consecutiva da Vivian no Z-Summit e o terceiro ano consecutivo da IBUNA Investimentos como patrocinadora da Z-Summits. Palmas mais uma vez. Bom, passo a palavra agora para o Fernando. Espero que vocês siem bastante, aí, principalmente com as taxas Selic nas alturas. Bom dia a todos, pessoal. Sejam bem-vindos a esse painel do Z-Summit. Eu sou o Fernando, sou o presidente da Liga Mackenzie Finance e eu vou estar mediando esse painel. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Z-Summit pelo convite e agradecer a presença de todos os nossos palestrantes aqui. Acho que começando, a gente tem um público muito diverso aqui, são mais de 3 mil inscritos. Acho que dando uma introdução a esse tema, Otávio, você poderia trazer para a gente o conceito de dinheiro, o conceito de juros? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Eu acho que, primeiro, pensar em patrimônio, né? A gente pensa em patrimônio sempre como uma coisa material, mas o patrimônio vai muito além disso. O patrimônio vai das tuas relações humanas, do teu networking, da tua família, da tua formação, da tua capacidade de pensar fora da caixa, além só de carro, casa, dinheiro que está no banco, avião, para quem é muito rico. Então, o patrimônio ele cerca um monte de coisa. Porque eu participei muito, né, de gestão de patrimônio, 6 anos aqui com a minha querida amiga Mari lá na Thaler, que hoje está no grupo da Galápagos, e já vi muito rico pobre, né? O cara cheio de patrimônio e pobre de espírito, triste, amargurado, cheio de problemas, cheio de lixo emocional. E o dinheiro que faz parte desse patrimônio, a gente tem que pensar de uma maneira diferente, né? Ele não é simplesmente um meio de troca. Todo mundo pensa logo em escambo. Não, eu vou dar dinheiro, vou receber uma mercadoria, um serviço na troca. Dinheiro não é isso. Dinheiro é suor comprimido na forma de um número que você tem no banco ou numa nota, numa moeda. Suor seu ou de terceiros. No caso, quando você herda dos seus antepassados. No caso, quem trabalha com você, né, o suor dele se transforma em dinheiro e patrimônio para você também. Então, é essa a definição de dinheiro. E os juros, né, que é tão importante, ainda mais tratando de renda fixa, é o seguinte: eu deixo de consumir hoje, seja ele um serviço, que é uma viagem, um restaurante, etc., um bem, comprar um carro, e para um consumo futuro. E, durante esse período, eu cobro um preço por isso, né, e é os juros. Então, eu deixo de consumir hoje para consumir lá na frente, né, para ter uma poupança, e cobro por isso, porque outro vai consumir esse dinheiro hoje. Então, é essa troca que você faz. Então, eu acho que dentro desse conceito que eu queria falar, é muito mais da gente olhar sobre o âmbito filosófico das coisas e não pensar só no material. Então, queria introduzir assim. Maravilha. Acho que entrando um pouco na parte da renda fixa, né? Arnaldo, você poderia introduzir para a gente quais as principais classes que existem nesse mundo? Oi. Bom dia para todo mundo aqui. É um prazer. Estão me ouvindo? É um prazer fazer parte desse painel aqui com meus amigos aqui de tantos anos e ver tanta gente jovem, né? Eu estava ali vendo a turma da fé batendo foto e lembrei do meu tempo de faculdade e como o tempo passa rápido, né? Bom, o Otávio falou um pouco sobre quando você posterga seu consumo e você cobra um preço por isso. Do outro lado, tem alguém que está antecipando esse consumo, né, e está tomando crédito para fazer alguma coisa. Né, às vezes a gente olha 1000 modalidades de investimento, 1000 classes de ativo, mas, no final das contas, só tem 2 maneiras de você remunerar o seu capital, que é ou você empresta dinheiro para alguém ou você vira sócio de alguém. Né? Todo o restante deriva dessas 2 coisas. Né? Ou você pegou e montou uma barraquinha de pipoca, ou você emprestou dinheiro para o pipoqueiro. Não tem outra modalidade de investimento, e você pode fazer isso emprestando dinheiro para um país, né? Quando você compra um título público, você pode fazer isso emprestando para uma grande empresa, você pode fazer isso emprestando para uma empresa média ou até para uma empresa pequena. Então, os títulos de renda fixa, eles partem do princípio de que você está emprestando algo para alguém que vai usar esse capital para fazer alguma coisa. E o mercado brasileiro é bastante sofisticado,
né? A gente tem diversas classes de ativo que derivam do crédito e que a gente chama de renda fixa, né? Quando você olha os títulos públicos, né? Não sei se o Fernando quer que eu entre um pouco no detalhe, você consegue fazer isso recebendo um juro definido, né? Que a gente chama de pré-fixado, um juro definido mais a inflação, ou até mesmo um juro que você não sabe quanto vai ser, vai depender da taxa de juros do Banco Central. Quando você parte para o crédito privado, que a gente chama quando você não está emprestando dinheiro para o governo, vale a mesma ótica. Você pode fazer isso com diferentes instrumentos. O Brasil tem algumas... O Brasil é o país da jabuticaba mesmo, né? Você tem títulos que o investidor paga imposto, tem títulos que o investidor não paga imposto. Essa discussão, inclusive, está bem quente agora, né? Quem tem acompanhado essa questão do que vai pagar imposto, não vai pagar imposto. Alguns títulos mantiveram a isenção, que são as LCAs, as LCIs, os CRIs, os CRAs, que têm o objetivo de fomentar alguns segmentos específicos. Basicamente, no Brasil, você tem 3 grandes tomadores de recursos, 3 grandes setores que precisam de capital, que é o imobiliário, o setor do agronegócio e de infraestrutura. Não, coincidentemente, são 3 setores que o investidor, pessoa física, tem isenção no imposto de renda para que ele esteja inclinado a dar dinheiro para esses setores, porque eles são muito demandantes de capital e o governo, através das suas linhas, não consegue suprir essa demanda. Maravilha. Acho que trazendo um gancho para os jovens de hoje, como eles conseguiriam investir nesses ativos? Bom, é muito fácil, né? Se vocês saírem aqui, vocês vão ver diversos bancos, corretoras, assets que estão aqui patrocinando o evento. Hoje o acesso, né? Eu acho que eu montei a gestora em 2012, praticamente a gente chamava que era uma arquitetura fechada, né? Quando você estava num banco, você só podia comprar os ativos daquele banco, e hoje isso se democratizou bastante, né? Então, no seu telefone, em 5 minutos, você é capaz de abrir uma conta e você vai ter um cardápio de investimento muito grande para fazer, e a maior parte desses investimentos certamente vai ser de renda fixa, porque a gente vive num país, eu falo para os meus sócios, para os meus colaboradores e para os meus clientes, principalmente, que a gente vive na Jurolândia, né? Então, o Brasil é o país da renda fixa. É muito ruim você imaginar que a gente paga juros tão altos como sociedade, mas para quem está investindo, para quem é o rentista, para quem está pensando na aposentadoria, é um sonho, né? Porque você consegue ter taxas muito elevadas, inclusive emprestando para o próprio governo, que é o título no Brasil de menor risco. Então, é muito fácil. O próprio Tesouro te possibilita fazer isso através do Tesouro Direto. Com pouco recurso e com muito acesso, você começa a investir e entender as classes de ativo. Na própria Galápagos, a gente tem um cardápio também extenso de títulos de renda fixa, não só soberano, né, que são os títulos do Tesouro, mas também de crédito privado. É muito simples, qualquer um em 5 minutos no telefone. É curioso, né? Eu saí para jantar com a minha filha e com a minha esposa, que está aqui hoje, e ela estava querendo, falou assim: pai, eu preciso abrir uma conta na Galápagos, eu já estou com R$600 de economia da minha mesada. Então, eu falei, bom, pega o telefone e faz. Eu tenho certeza que hoje à noite ela vai ter feito. Queria pegar o gancho aqui do Arnaldo, porque apesar de ser fácil, né, você investir, quer dizer, a maneira de investir hoje é uma coisa muito acessível, mas, ao mesmo tempo, acho que todo mundo tem que estudar um pouquinho, mesmo o título mais simples de todos, que é LFT, né, que é indexada Selic. Porque, às vezes, a pessoa acha que renda fixa é fixa e não é, né? Um título pré-fixado, você comprou ele a 10%, esse título está sendo negociado a 20%, você vai perder dinheiro se quiser sair no meio. Então, tem que ter cuidado, estudar muito o que você vai fazer, estudar teu perfil, teu apetite a risco, porque o nome renda fixa, assim, tem outros nomes também que eu não gosto. Bluetooth, né? Bluetooth tem nada a ver, né? É um negócio que alguém inventou mal, né? QR Code também é um negócio que, né, não é intuitivo, né? Lê esse QR Code aqui, você olha e não vê nada. Então, assim, a renda fixa, do mesmo jeito, você tem que entender, você tem que saber daquele título que você está comprando e os riscos, né? O histórico daquilo. É só isso. Maravilha.
Acho que trazendo nossa conversa um pouco mais para um aprofundamento dos instrumentos da renda fixa e a estrutura em si de um fundo, como funciona um fundo de renda fixa. Vivian, você poderia abordar esse tema para nós? Claro. Acho que tem vários tipos de fundos de renda fixa. Na Ibiúna, a gente tem 3 estratégias, né? Estratégia macro, de ações e de crédito. Então, diria que o pessoal de ações opera renda variável, e aí, no macro e no crédito, a gente tem estratégias em que, majoritariamente, o macro vai operar renda fixa soberanas, né? E aí, no crédito, a gente opera papéis de diversos tipos, então, letras financeiras, que são renda fixa, né, um empréstimo que a gente faz aos bancos. A gente opera debêntures, que aí, em geral, você tem uma variação de instrumentos possíveis de alocação, que pode ser uma debênture, um CRA, um CRI, uma nota comercial, uma nota promissória. Todas elas são títulos de dívida que, em geral, a gente faz tanto de compra de operações a mercado ou de private placements para empresas, né, corporativo, e aí são empresas que vão desde middle market até as large corporates, e de diversos ratings também, né, desde um rating high yield, mais arriscado, até o que a gente chama de high grade, que são os melhores ratings também. E aí, além disso, a gente também aloca em FDICs, então, que permitem estruturas de securitização, que aí acho que a gente vai abordar nas outras perguntas, mas, basicamente, ele permite que a gente também acesse e dê funding para uma estrutura que é pulverizada e que você tem lastros de recebíveis, seja de duplicatas, de empréstimos pulverizados para pessoas físicas, e aí de diversas classes. Pode ser para um comércio pequeno, pode ser para financiamento estudantil, pode ser para financiamento de capital de giro dessas empresas. Então, a gente aloca dessa forma. E, além disso, no Ibiúna Credit, a gente também faz a alocação de papéis de bonds offshore, Latam. Então, além de emprestar, né, para empresas no mercado brasileiro, a gente também faz a mesma coisa, analisando papéis da América Latina como um todo. Maravilha. Marcelo, você tem mais de 30 anos de experiência em mercado, né? Você poderia trazer para a gente os tipos de mercado alternativo que existe, assim? Claro. Bom dia a todos, aí um prazer. Queria começar lembrando aqui uma frase de um ex-sócio meu, com o qual a gente fundou uma empresa chamada Rio Bravo, que é o ex-presidente do Banco Central, que é o Gustavo Franco. E o Gustavo falava o seguinte: o Brasil vive a cultura do CDI, que é o que a gente está falando um pouco aqui da renda fixa, né? Que o juro é alto, a renda, praticamente dependendo das estruturas, ela tem colateralização, são bons riscos de crédito. Porém, quer dizer, para quem está pensando em ter ganhos, como a gente diz, de upside, você precisa ter uma cultura diferente de investimento. Foi isso que motivou a gente, inclusive, a sair do Pactual, fundar a Rio Bravo, hoje, né, uma derivada que é a RB Asset, que é uma empresa que foca o mundo dos ativos alternativos, né, chamados os produtos estruturados, que tem a ver um pouco com o que foi dito aqui, com os mercados que têm carência de financiamento histórico no Brasil, que é o imobiliário, a infraestrutura e o agronegócio. Então, existem instrumentos de renda fixa ligados a esses mercados, que têm o incentivo da isenção, porém, existem ativos alternativos, dentro de fundos, por exemplo, em que você consegue participar
da cadeia de valor dessas indústrias, mas com retornos maiores, né? E não só, quer dizer, quando você pensa o seu patrimônio, quando você vai pensar o planejamento do seu futuro, você não precisa necessariamente estar exposto, né, ou o foco ou grande a concentração em renda fixa. Na teoria de portfólio, você precisa ter classes de ativos diferentes. Os ditos alternativos fazem parte dessa estratégia de alocação, que é uma cultura, inclusive, dos mercados mais desenvolvidos, onde a indústria dos alternativos de renda fixa e renda variável é uma indústria maior do que a indústria da renda fixa tradicional, do crédito soberano, dos créditos mais óbvios. Então, para dar um exemplo para vocês de classes de fundos alternativos que compõem a carteira e deveria fazer parte da análise de todos, você tem os fundos imobiliários, onde o brasileiro que tem uma cultura patrimonialista pode investir em mercado imobiliário, não necessariamente comprando ativo imobiliário, mas comprando cota de fundo imobiliário, que tem uma gestão profissional, que tem uma gestão especializada, que seleciona os ativos. Você pode fazer uma alocação em fundos ditos de crédito, aqui, como foram os FDICs, que é uma forma também de você ter uma exposição ao mercado de crédito, à cadeia da economia real de financiamento das indústrias, das empresas, dos setores de serviço, através de cotas. Nós, como precursores do mundo de securitização, nós, há 15 anos atrás, por exemplo, fizemos o primeiro fundo imobiliário trancheado, com cota sênior, com cota mezanina, com cota subordinada. O que eu quero dizer aqui é que existem formas alternativas interessantes e inteligentes de você não somente ter renda fixa, mas olhar que se a gente apostar que o Brasil vai dar certo, apesar dos altos e baixos, e acho que aqui quem tem mais de 30 anos sabe, né, vive um pouco menos aí com as experiências, mas nós estamos somando aqui mais de 100 anos de experiência de Brasis, diferentes Brasis que deram certo, que deram errado, que são voláteis, ou com eventos imponderáveis, pandêmicos, geopolíticos, tal, e não tem jeito, né? Você precisa ter um tipo de alocação que capture o ciclo de juros altos, que a renda fixa ajuda, e o anticíclico, que é quando você tem um movimento bruto, outras classes de ativo acabam se valorizando. Então, quando o juros está alto, você vai para a renda fixa, quando os juros começam a cair, o que você faz? Você aloca em ativo real, você vai para o mundo dos alternativos, aonde a base do lastro dessas operações, fundos imobiliários, fiagros ligados ao agronegócio, fundos de debêntures de infraestrutura, FIPs de infraestrutura, fundos mesmos de ações, de uma certa maneira, capturam a valorização do ativo real, da economia real, exatamente porque a taxa de juros começa a cair e o ativo real, porque a economia real ela tende a se valorizar. Vocês que fazem matemática financeira sabem que o preço do ativo é o fluxo de caixa descontado. Quando esse custo de oportunidade cai, a taxa de desconto para cálculo do valor presente, ela cai, o valor presente sobe. É exatamente por isso que os ativos reais sobem de preço quando a taxa de juros cai. Renda fixa perde atratividade, ativo real sobe de valor. Então, eu sou um otimista de que o mundo dos ativos alternativos em fundos e papéis estruturados tem que fazer parte também da composição do portfólio, com, obviamente, a renda fixa garantindo uma segurança de fluxo para o futuro. Você enxerga esse mercado mercado alternativo no Brasil crescendo para os próximos anos? Não, eu não tenho dúvida. É o que a gente chama de crowding in, né? O nosso maior competidor aqui é o Banco Central, né? Quando o Banco Central sobe os juros, nossos mercados recuam. Quando, né, o governo faz a sua lição de casa, e a gente já viu isso em diversas fases de Brasil, o mercado de securitização, o mercado de fundos imobiliários, o mercado de fiagros e por aí, é um mercado que, obviamente, cresce. Só para te dar para vocês uma noção, a indústria de fundos imobiliários no Brasil deve ter hoje cerca de
patrimônio aí de uns 300 a 400 bilhões. Nos Estados Unidos está atingindo $1 trilhão. O mercado de securitização imobiliária no Brasil é de também alguns 300 a 400 bilhões de reais ou mais, uns 600 a 700 bilhões. Nos Estados Unidos, só o mercado de MBS, que é o Mortgage Backed Security, que é a versão do nosso CRI, é um mercado também de alguns trilhões de reais. Ou seja, quando você tem uma economia estabilizada e uma taxa de juros, né, decente, a poupança privada, a nossa, das empresas, dos fundos de pensão, da sociedade civil, ela compra não o financiamento do governo através de título público, mas exatamente esses tipos de ativos que a gente faz, que são os alternativos, seja de crédito, seja de equity, seja de ativos reais ligados a essas estruturas de fundo. Então, a gente está no começo dessa curva, e a nossa aposta é que esse é um mercado de trilhões, que nunca ainda teve a oportunidade de ser capturado exatamente por causa da canibalização da taxa de juros que o Banco Central tem que fazer por causa de, né, políticas ou governos, né, dentro das suas estratégias, vamos dizer, macroeconômicas. Mas é um movimento, é um mercado que veio para ficar, um movimento inexorável. Eu estou falando isso porque quando a gente fundou uma empresa que estava apostando isso em 1999, então há 26 anos atrás, quando o mundo ainda estava, né, completamente diferente, e nós estamos aqui e o mercado de fato aconteceu e as coisas no mundo dos alternativos foram regulatoriamente sendo mais elaboradas a partir da CVM, e nós estamos aqui falando exatamente desse tipo de mundo que veio para ficar e tem um potencial extraordinário de crescimento. Eu queria acrescentar no que você está colocando, né? Acho que todo mundo aqui tem um pedaço, além do Banco Central ser o nosso grande concorrente na taxa de juros, tudo o que a gente faz aqui também é tentar desintermediar um pouco o tomador de crédito com o investidor, né? Para dar um pouco de tinta e colocar um pouco de número, se esse mercado ainda tem para crescer ou não. No Brasil, ainda aproximadamente 90% do crédito transita por um banco, por um balanço de banco. O que eu quero dizer? O banco emite um CDB para você, pega esse dinheiro e empresta para alguém e ele serve, que é a atividade básica bancária, como um intermediador entre o tomador de crédito e o investidor. Quando você olha o mercado americano, que é um mercado muito mais maduro, né? O Marcelo colocou aqui alguns dados do mercado imobiliário, por exemplo, mas nos Estados Unidos, o crédito como um todo, só 30% transita por um balanço de banco. 70% de toda a economia, tudo que é feito de crédito no mercado americano, de uma forma ou de outra já está no mercado de capitais, em estruturas onde o investidor é capaz de prover crédito para quem precisa acessar capital. Então, o mercado de capitais nos Estados Unidos é responsável por 70%. No Brasil, a gente está falando entre 10% e 15% ainda. Então, muito espaço para crescer, principalmente num país que precisa crescer. Eu queria dar um exemplo, se for possível, aqui, que eu acho que é legal para mostrar um pouco da desintermediação. Não é o meu caso, mas quem for São Paulino aqui nesse auditório viu que o São Paulo fez uma operação de crédito com um fundo. O que é esse fundo? É o que a Vivian colocou aqui, é um FDIC. O que é um FDIC? O FDIC é Fundo de Investimento em Direito Creditório. Então, o que a Galápagos fez com o São Paulo? Ela pegou todos os direitos creditórios que transitavam pelo São Paulo, colocou como garantia numa operação, securitizou isso, colocou como colateral de recebível e alongou a dívida do São Paulo que ela tomava mês a mês nos bancos. Então, o fundo que fez a reestruturação de dívida do São Paulo foi a Galápagos, e foi possível que você, São Paulino, palmeirense, corintiano, investisse seu dinheiro num fundo que tem o direito de receber o direito de TV do São Paulo, de patrocínio da camisa, do Morumbis, que é o direito de arena lá do estádio. Isso, em 99, quando o Marcelo montou a Rio Bravo, era impensado. Isso não aconteceria, porque você não tinha instrumento, o FDIC nem existia ainda em 99, depois ele demorou para ser regulado,
Depois a CVM teve que entender como é que você, que está ali andando na rua, indo no jogo, podia emprestar dinheiro, como isso não ia passar por um banco. Então, a gente começou a engatinhar nesse processo, começou por governança, e é um mercado que vai crescer bastante. Eu tenho certeza disso, e o investimento alternativo, tanto em ativo real ou em crédito, vai crescer muito no Brasil, a gente vai falar cada vez mais disso. Eu queria também acrescentar, acho que somos todos muito entusiastas, porque a gente está vendo as mudanças acontecerem de forma muito acelerada. Estou há 25 anos, mais ou menos, no mercado, mas há 12 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar em fundo de crédito, a casa que eu trabalhava fazia gestão de 200 bi de assets under management e alocava 100 bi de crédito. E dos 100 bi, 95% era o quê? LF, que é esse cenário em que você empresta para o banco e o banco fazia a definição de para quem ele ia emprestar. E aí, quando eu saí de lá, há 5 anos atrás, o cenário era outro. 50% da alocação de crédito já era para crédito corporativo. Então, e muitos deles em private placement, né? Ou seja, desintermediando mesmo esse processo de o banco encarteirar e vender para mercado de capitais. Eu acho que é super interessante isso que ele falou sobre como o papel dos bancos fora do Brasil, né, nos mercados desenvolvidos, é menor nessa questão de carregar crédito. Então, eu acho que o mundo, né, de alternativos de crédito vai crescer muito ainda. E também tem um diferencial. O banco, quando ele aloca crédito, ele tem que alocar capital. Ele tem que reservar para o Banco Central um capital que deixa o custo do funding dele mais caro, né? E os fundos não têm isso. Então, quando você consegue ir para essa desintermediação, todo mundo sai ganhando, inclusive o investidor que compra direto os fundos de renda fixa ou a renda fixa direta. E acho que mais um ponto que eu acho que é válido também. Hoje, tem o mundo de crédito, você tem desde fundos DI que alocam uma parcela pequena em crédito, até fundos que são 100% dedicados a crédito, né? Hoje, fundos que têm mais de 100 milhões de PL, que alocam mais de 20% de crédito, já são 2 tri de AUM. Então, ainda a gente tem um tri em poupança, né? Então, só para mencionar como que a gente ainda pode avançar nesse mercado. Acho que excelente. A gente está chegando no final do nosso tempo. Não sei se vocês querem adicionar alguma coisa a mais, ou a gente pode partir para as perguntas. Perfeito. Alguém tem uma dúvida? Ali. Time... Oi, gente, bom dia. Meu nome é Camille. Eu tenho uma dúvida sobre os ativos de renda fixa. Eu queria saber se vocês poderiam falar um pouquinho mais para a gente sobre esses ativos. Obrigada. Acho que já listamos aqui vários tipos, né? Os títulos pós-fixados, seja você emprestar para o governo. E aí você tem diferentes tipos de liquidez para cada ativo. Então, você pode comprar um título do governo que é muito líquido, uma LFT, NTNB, e você pode comprar um precatório também, alocar no fundo, que é um ativo mais ilíquido. E aí, na parte de emprestar para o corporativo ou para pessoas físicas, você também consegue comprar as debêntures,
nota comercial, nota promissória, CRI, CRA, que foi o que a gente comentou aqui, debênture de infraestrutura, os FDICs, que aí permitem a securitização e, eventualmente, fazer uma carteira que é pulverizada com CDC, né, com crédito ao consumidor, empréstimo para o estudante. Eu acho que dá para você dividir, tentando te dar uma resposta. A gente tem... O mercado é muito sofisticado em termos de instrumentos, mas, basicamente, eu acho que você tem que pensar em duas grandes caixinhas. A primeira é qual indexador esse título de renda fixa está. Se ele é pós-fixado, ou seja, você vai receber conforme a variação ou da Selic ou do CDI, você não vai saber o quanto você vai receber. Se ele é um pré-fixado, onde você já definiu a taxa. E aí tem um híbrido disso, que é um título indexado à inflação, que você recebe um pedaço pré-fixado e um pedaço dependendo da inflação. Essa é a primeira caixinha. E aí a segunda caixinha, que, independente se é um CRA, um CRI, um fundo de crédito, uma debênture, para quem você está emprestando e qual o risco de crédito que está envolvido ali. Né? Quando você empresta para o governo, se for em reais, o governo não sempre vai te pagar, porque ele pode ir lá na salinha do lado, imprimir dinheiro e te pagar. Né? Mas quando você está emprestando para uma empresa, se você está emprestando se tem garantia ou não, então divide nessas duas caixinhas, indexador e risco de crédito. A partir daí, qual instrumento você vai fazer vai depender muito, porque tem instrumento que é isento de imposto de renda, tem instrumento que não é, mas vai derivar um pouco dessas duas caixinhas. Eu queria acrescentar também só a questão do FGC. Né, que quem está começando a poupar, aqui no Brasil tem um seguro provido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que quem é uma entidade privada, mas quem patrocina são bancos, e o Banco Central também tem tutela. E até R$1 milhão, 250 mil por instituição, é garantido. Então, você pode correr risco de crédito até R$1 milhão, 250 mil por instituição, que se esse banco, essa instituição, seja uma financeira, tiver problema, você vai receber de volta. Então, assim, para o primeiro milhão, acho que isso é uma alternativa válida, e falar muito do Tesouro Direto. Porque o Tesouro Direto tem um custo de custódia muito baixo nas corretoras, e você tem alternativas de maior risco, que são os títulos mais longos, pré-fixados ou indexados à inflação, e tem títulos menos arriscados, que são as LFTs, principalmente curtas. Então, dá para fazer um mix aí de risco interessante. Só para complementar aqui em relação ao tipo você pode qualificar também a renda fixa em 3 grandes categorias. Né? É a renda fixa soberana, títulos do governo. A renda fixa bancária, instrumentos emitidos pelos bancos. E a renda fixa não bancária, que é tudo que é do mercado de capitais. Papéis de securitização, fundos e papéis corporativos. Mais uma. Obrigada. Eu sou a Carol, e aí eu quero trazer uma pergunta mais no contexto corporativo mesmo, da ponta para empresas. Como uma empresa do middle market, que às vezes não vai ter acesso ao mercado de capitais de forma tão fácil, né, que não é uma large corporate, ela consegue se proteger nesse cenário de 2025, onde o juro vai estar mais alto, questão de custo efetivo de capital mesmo, gestão de fluxo de caixa. Como a empresa vai conseguir ter estratégias ou acessar outros produtos para se proteger o seu fluxo de caixa, gestão de estratégia? Tem operações estruturadas que as empresas acessam, por exemplo, no mundo de securitização, que uma vez que ela e essas operações costumam ser de longo prazo, ela pode se blindar de certos eventos na medida que, por exemplo, você faça uma operação de securitização para uma empresa que vai fazer algum investimento imobiliário, como a gente, vou dar um exemplo, a gente construiu um galpão para Unilever, 15 anos atrás, a gente fez um contrato de 15 anos e fizemos um CRI de 15 anos. Quer dizer, a gente financiou o CAPEX da empresa numa operação de 15 anos que a gente vendeu esse papel para um investidor por inflação mais. O que a Unilever se assegurou como empresa? Ela acessou o mercado de capitais através de uma operação que financiou o investimento num ativo fixo com uma taxa fixa durante 15 anos, que é refletida através do preço do aluguel que ela paga, mas o investidor ele comprou a um preço de remuneração fixa. Aí é problema do investidor o risco de mercado
e de liquidez, que isso representa. Mas a empresa se assegurou de uma operação a mercado de capitais que fez com que ela recebesse um galpão de quase 100 mil metros quadrados lá em Pouso Alegre, em Minas Gerais, que a gente fez há quase 15 anos. Então, quando você acessa o mercado de capitais, em operações estruturadas, as empresas conseguem criar uma previsibilidade, como se elas tivessem, eu tenho um hedge do ponto de vista do meu custo financeiro que está dado pela operação. Se ela toma de uma maneira pós-fixada, CDI, ela está ao sabor do CDI. Então, ela tomou quando o CDI na pandemia estava a 2, hoje ele está indo para 15. Então, uma empresa que fez uma operação a CDI mais 3 de financiamento, estava lá 5% em 2021, hoje está indo para 18%. É muito complicado. Então, ela se expõe exatamente quando ela toma uma decisão. Mas aí são as decisões das diretorias financeiras, que têm que fazer os instrumentos de hedge e tal. Mas, de uma maneira estruturada, você consegue criar para a empresa solução de operações no mercado de capitais que protejam, de alguma forma, ou dê previsibilidade em relação ao custo que ela está tomando quando você tem uma operação imobiliária ou uma operação ligada ao ativo real, ou seja, de infraestrutura ou agro, que permite uma indexação mais e um fluxo de caixa mais previsível, que é, para ela, uma despesa, um OPEX, dentro do fluxo de longo prazo. Acho que eu queria acrescentar, ainda assim, vai ser um ano muito difícil para as empresas menores, porque a despesa financeira vai ser muito mais alta. Então, a gente já viu, né, o recorde de pedidos de recuperação judicial, então, empresas sofrendo mesmo, porque não conseguem pagar juros, não conseguem pagar dívida. Mas, no mercado de capitais local, boa parte das emissões das emissoras conseguiram, ano passado, emitir debêntures de troca de dívida a custo mais barato, né, e prazos mais longos. Então, o risco de refinanciamento desse ano diminuiu bastante para o mercado de crédito, mercado de capitais. E aí, assim, a gente teve mais de 500 bilhões de emissão de debênture no ano passado, que foi recorde. E aí, muitos dos CFOs tomaram a decisão de aproveitar isso no momento de spreads mais baixos e fazer as emissões para ter um 2025 mais tranquilo. Só complementar aqui nessa questão, porque hoje tem consultoria especializada, tá? Aqui para pequena e média empresa, para você ter melhor opção de crédito ou de estrutura de capital. Aí tem que ver a seriedade dessa empresa. Tem um monte de gente trabalhando no mercado, você tem que pegar uma que realmente seja pessoal que já foi de banco, mercado de capitais, para ajudar a pequena e média empresa a passar por esse período mais difícil de custo de dívida mais alto, né? Então, hoje em dia, tem muitas alternativas, inclusive desse tipo de consultoria. Mais alguma dúvida? Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde já? Bom dia ainda, perdão. Pensando assim na pessoa física, eu queria saber o que vocês acham de porcentagem em relação à renda fixa e outros tipos de investimento. O que vocês consideram seguros, assim? Bom, acho que... Obrigada. Essa pergunta é muito comum, né? A Mari, que é minha sócia, está aqui, a gente responde essa pergunta para o pequeno investidor e para o cara que tem 500 milhões de reais, né? Eu vou te responder o seguinte, não tem uma fórmula pronta, né? Todo mundo sabe o tamanho do seu estômago e o quanto que aguenta de risco ou não. Eu acho que essa é uma resposta que você pode ter muita ajuda, tem bastante gente no mercado para te ajudar, mas é quase que um divã financeiro, é uma terapia que você tem que fazer com você mesmo, de o quanto que eu estou disposto a correr de risco, porque não tem almoço grátis mesmo nesse caso. Quando você está correndo mais risco, você está também colocando mais chance de perder capital. Então, você pode pegar, tentar botar no chat GPT, ele vai te dar uma formulinha básica, não vai funcionar necessariamente para você. Eu acho que tem que estudar, entender e se conhecer como investidor. Acho que isso é o principal. Eu ia só complementar que existem investimentos de longo prazo que, uma vez que você
toma uma decisão, é óbvio que a volatilidade vai, você tem estômago, não tem para tomar o risco, é o tal do suitability, né? Que é quando você responde, meu perfil é moderado, meu perfil é conservador, mas quando você toma uma decisão, ou alguém te dê uma decisão, pelo menos na parcela mais ilíquida, que é aquela de longo prazo, que é o mundo dos alternativos, etc., você tem que estar muito certa daquilo, porque vai volatilizar o curto prazo, você está tomando risco de mercado, você está tomando risco de liquidez. São ativos que no Brasil têm baixa liquidez por uma questão estrutural do mercado secundário, mas uma vez tomada a decisão, quer dizer, permaneça com ela do ponto de vista de não ter a perda de capital se você... Porque tem aquela coisa, não, a cota de fundo imobiliário, eu não sei quem aqui investe em fundo imobiliário, acompanha um pouco. As pessoas ficam desesperadas para vender cota quando o CDI sobe, e aí ele toma 30%, 40% de deságio, de perda de capital, exatamente como foi dito aqui, mas quando você comprou uma perspectiva de longo prazo. Se você não tem estômago, fica na renda fixa tradicional, que no papel de liquidez diária, ou que, né, te recompra na curva, com garantia de tesouraria, qualquer que seja essa estratégia, para você poder sair e realocar, mas nos alternativos, uma vez tomada a decisão, permaneça. Pelo menos a experiência que eu tenho de 30 anos aqui. Acho que vale mencionar que você tem prêmios de risco de crédito, de liquidez, que você tem que considerar, porque não existe almoço grátis mesmo. Se você quiser liquidez e baixo risco, a sua rentabilidade vai ser menor da carteira. Mas é isso você que vai ter que conseguir definir. E muitas vezes pode acontecer de você achar que topa um determinado risco e quando você vê a perda na carteira, você vê que não é tão bem assim. Então, acho que é um processo que você vai ter que se conhecer e definir. E acho que também é importante buscar a diversificação, né? Seja em classe de ativos ou diferentes ativos. A melhor maneira de você mitigar risco, diminuir seu risco, é com diversificação. Isso aí não tem nenhuma dúvida. Bom, pessoal, acho que a gente está no limite do tempo aqui. Então, em nome do Z-Summit, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, pela aula, e foi sempre um prazer. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal.